Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o para eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. O Evangelho de João, que nos oferece esta sexta-feira da 8ª da Páscoa, é surpreendente. O Senhor ressuscitado, pela 3ª vez, aparece aos seus discípulos. O texto nos fala de igreja, de missão, de Eucaristia, de vida. A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, e pode ter te passado despercebido, nos disse o texto que, quando Jesus apareceu aos discípulos junto ao lago de Tiberíades, os discípulos estavam juntos. A chave está nesse estavam juntos. Passado a morte de Jesus, inclusive depois da ressurreição, eles bem que poderiam ter se dispersado, ou, já sem ele, voltar para suas vidas de antes. Mas não. Estão juntos, em comunidade, em igreja. O texto quer nos dizer que a ressurreição de Jesus inaugura o tempo da igreja. Tenho insistido, se queres experimentar a Cristo ressuscitado, tens que viver tua vida em comunidade. Nos disse expressamente nosso Senhor: Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Também temos visto nas aparições. Quando ele apareceu a Maria Madalena, disse: Vai aos meus irmãos. E aos discípulos de Emaús, após ver Jesus, nos disse o Evangelho que voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Por isso, te peço aqui e agora, vivas tua fé em comunidade. Reza em tua casa com os teus amigos, e participe em uma paróquia, em um movimento ou serviço eclesial, mas não vivas tua fé sozinho. É na comunidade que o Senhor é visto.
Vives tua fé em comunidade? Ou talvez por negligência ou experiência ruim, te distanciou da igreja e mantém um mínimo de comprometimento? Em segundo lugar, vimos no texto que São Pedro disse: "Eu vou pescar." Os demais discípulos disseram: "Também vamos contigo." É claro que o texto está nos falando de uma pesca normal, comum, ordinária. Eles haviam feito isso muitas vezes antes de conhecer Jesus, que mudou suas vidas ao dizer-lhes: "De agora em diante serás pescadores de homens." Ora, se a ressurreição inaugura um tempo novo da igreja, significa que agora é tempo de missão, tempo de pescar homens. Então, esse lançar as redes é a missão. Esses discípulos são missionários e essa barca é a igreja. Entretanto, de forma expressiva nos disse o evangelista João: não pescaram nada naquela noite. A noite expressa a ausência de Jesus e não conseguem nada, pois não vão com ele. Sem Jesus, a missão, a evangelização são completamente infrutíferas. O mesmo ocorre com a vida. Sem ele, só há noite e vazio. Mas, diferentemente, vimos na continuação do texto: já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, e lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Quando Jesus está em tua vida, amanhece. Há luz e não noite. Há abundância. Deixe que Ele defina o rumo da tua existência, também de teus compromissos, de tua missão. Rezas e falas ao Senhor de coração que seja Ele a guiar teu barco, tua vida? Em terceiro lugar, há muitos outros detalhes preciosos no texto que não põem em dúvida que se trata de um acontecimento real, mas que também está carregado de simbolismo. Note que desta vez, não são 12 discípulos que seria uma referência a Israel, mas sim somente 7, número que significa totalidade, universalidade. Quer dizer, a missão é destinada a todos. A salvação, o ressuscitado, não é somente para uns poucos, mas para todos. Sobre esses 153 peixes, nos disse São Jerônimo que eram todas as diferentes espécies de peixes que se conheciam na época, sendo uma referência à pluralidade. Há outro detalhe precioso. Nos disse o Evangelho que Pedro estava nu, mas vestiu sua roupa e se atirou ao mar. No original, a expressão que foi traduzida por vestiu sua roupa é a mesma expressão usada por Jesus quando se cingiu para lavar os pés de seus discípulos. E recordas que Pedro, em sua vez, não quis que Jesus lhe lavasse os pés. Pois bem, Pedro agora, com Cristo ressuscitado, se cinge, quer dizer, se prepara para servir, para lavar os pés, se lança na água, se compromete com essa missão de serviço e entrega. Por fim, outro detalhe. Esse pão e esse peixe que prepara Jesus recorda a multiplicação dos pães e dos peixes e, por suposto, é uma alusão à Eucaristia. Temos aqui uma mensagem clara. Jesus é quem te alimenta, é teu verdadeiro alimento. Sem Ele, perecemos. É Jesus teu verdadeiro alimento, que te dá esperança, inclusive nos momentos de noite e vazio? Estás disposto, como Pedro, a molhar, a lançar-te na missão, dar tudo com e por Jesus? Pois que esse Evangelho te leve a reconhecer a Jesus na orla de tua vida, guiando-te, e entendas que com Ele não há escuridão nem miséria em tua vida.
Experimente sua presença em comunidade e, comprometendo-te com Ele, comprometas com a missão. Senhor Jesus, eu, como Pedro, muitas vezes estou nu diante de Ti, somente com meu orgulho, com minha força. E assim a única coisa que consigo é nada. Mas também experimento que quando me deixo guiar por Ti, há uma abundância de alegria, paz e generosidade em mim. É por isso que hoje eu te peço, Senhor, alimenta-me com a Tua palavra, alimenta-me com a Tua presença. Aqui estou, envia-me.